E aí, pessoal, tudo bem? Hoje quero dar uma ajudinha aqui com conteúdo sobre trabalho realizado por uma força. Foi um conteúdo muito bom assim que eu estudei e me ajudou muito com questões assim envolvendo energia. Que isso aqui que a gente vai fazer aqui é uma coisa que envolve energia. Então, assim, vocês devem estar vendo o título aqui, embaixo aqui da imagem. O trabalho realizado por uma força, eu já subentende o seguinte, é um trabalho, tá? Trabalho significa que alguma coisa foi realizada utilizando energia. Você usou energia para fazer alguma coisa, tá? E essa energia foi usada fazendo-se uma força. Então, você fez uma força em alguma coisa e alguma energia foi utilizada ali. Que jeito que essa energia foi utilizada? Tá? Foi utilizada como? Eu fiz força para quê? Vamos pensar primeiro o seguinte: por que é tão difícil você arrumar o seu quarto? Por que arrumar o quarto é uma coisa chata, é uma coisa enjoada? Né? A não ser que você tenha prazer em limpar o seu quarto, que não é uma coisa muito normal. Mas quando você vai tirar uma roupa do lugar que ela está, né, em cima de uma cadeira, em cima de uma cama, e levar essa roupa até o guarda-roupa, você vai ter que gastar uma energia. Você vai ter que utilizar uma energia sua para pegar essa roupa e levar essa roupa para o guarda-roupa. Então você vai ter que pegar então um reservatório de energia que você tem ali no seu corpo e vai ter que gastar essa energia para tirar essa coisa do lugar. O trabalho é o seguinte: você vai usar a sua energia para tirar alguma coisa do lugar. Para você tirar alguma coisa do lugar, essa coisa pode estar em movimento, pode estar parada, né? Ela pode estar em movimento e você querer parar ela, né? E você tá só, você não está tirando do lugar, você está querendo parar ela. Né? Um carro descendo de cima de uma ladeira, você segura ele pela parte ali que está descendo, né? Pelo lado que está descendo. Esse carro para. Bom, você usou energia para fazer esse carro parar. Teve trabalho ali? Teve. Em ambas as partes. Ou alguma coisa estar parada, você usar energia para fazer essa coisa entrar em movimento. Né? E você também tem um sistema ali em que alguns trabalhos ali foram realizados. Algumas energias ali foram utilizadas. Então, o trabalho é o seguinte: você vai usar energia para tirar alguma coisa do lugar ou para parar o movimento de alguma coisa. Então, vamos pensar o seguinte: nós temos aqui um bloco. Imagina o seguinte: você vai pegar esse bloco e você vai fazer uma força nele. Essa sua força é que a gente vai analisar. Para analisar o trabalho, tem que analisar a força, não tem jeito. Você vem aqui e faz uma força no bloco. Você precisa arrastar esse bloco para cá. Tá? Esse bloco pode ser qualquer coisa. Pode ser uma mesa lá no seu quarto. Seu pai fala, ó, arrasta essa mesa ali para o canto direito. Você vai arrastar a mesa para o canto direito. Se você arrasta a mesa para o canto direito, você fez o trabalho. Se você não arrasta a mesa para lugar nenhum, não foi realizado trabalho. Tem que ter movimento para ser realizado trabalho. Se você, se você recebe a ordem, empurre a mesa para a direita. E você empurra a mesa para a direita, né, você teve que usar energia para empurrar essa mesa para a direita. Para você não usar energia, você teria que ter ficado ali no seu canto, parado, dormindo, tá? Independente. Mas se você empurrar a mesa para a direita, você tem que gastar energia. Se fosse uma descida que a mesa descer sozinha, sem você empurrar, pronto. Você não fez força nenhuma, você não realizou o trabalho. Nenhuma força só realizou o trabalho, até porque não existiu força. Agora, você ter que empurrar um bloco parado, você tem que usar a sua força para tirar esse bloco do lugar, aí você tem que usar energia. Sua força vai ter que usar energia. Essa energia a gente dá o nome de trabalho.
Trabalho é energia que a sua força faz para colocar alguma coisa em movimento ou para parar alguma coisa que está em movimento. Tá, mas a força é justamente isso. Então o que acontece? Se mandarem você empurrar o bloco para a direita e você não empurra, não teve trabalho ali, não teve nem força. Agora, se você faz uma força, certo? E esse bloco não sai do lugar, você não consegue arrastar ele, você não é forte o bastante para arrastar esse bloco, você fez força. Você fez força. Mas o bloco não sai do lugar. A força sua, ela não realizou o trabalho. Não houve ali energia associada ao deslocamento do bloco, porque o deslocamento não existiu, ele ficou parado. Sua força não usou energia na forma de trabalho. Tá? O seu corpo gastou energia de outras formas. Tá? O seu corpo utiliza energia elétrica para forçar os músculos aí, contrair, dilatar, para ficar fazendo força num bloco que às vezes não está andando. Mas aí já é outro tipo de energia. Acontece se você empurra o bloco e ele não sai do lugar, você usou energia ali mais associada ao seu corpo, porém você não realizou o trabalho, você não usou energia para deslocar o bloco, não houve deslocamento, não houve trabalho da sua força não fez trabalho, o trabalho foi zero, tá? Paralelo a isso, vamos pegar aqui, ó. Agora você tem, chegar um pouquinho mais para cá, agora você tem um bloco. E esse bloco vai subir. Ele vai subir aqui para a direita, aqui no meu canto. Assim, se você tenta fazer uma força para ele subir e ele sobe, sua força fez trabalho positivo. A energia que você usou, ela foi efetiva, ela fez o bloco se mover para cima. Porém, o bloco está em uma descida aqui. Uma descida não, está em uma superfície inclinada. O bloco está em uma superfície inclinada. Essa superfície inclinada aqui do lado esquerdo, tá? Essa superfície, ela vai acontecer, vai ter uma força que vai te atrapalhar. Tá? Quando você tem alguma coisa na descida e você quer que ela sobe, isso acontece até com o seu próprio corpo, né? Você vai sofrer ali uma resistência. Essa resistência acontece por uma outra força que aponta para a descida. Tá? Vai ter uma outra força aqui que vai querer fazer o bloco descer, que vai ser uma componente da força peso. Não vou entrar no luxo de falar qual a coordenada, a orientação dessa força peso, tá? Mas vai ter uma componente de força, que eu vou chamar aqui, só vou colocar assim, componente de oposição. É uma força que vai se opor à sua força. E essa componente de oposição é uma componente da força peso, ok? Tá? É porque a força peso vai se decompor, ela puxa o bloco para baixo, aí vai ter a componente X e a componente Y da força peso, né? No caso é a componente peso na direção X que vai se opor a essa força que você fez, mas enfim. Aqui está agindo duas forças. A sua força para empurrar o bloco para cima e a força de oposição, que é a componente da força peso. Se o bloco subir mesmo assim, a sua força fez trabalho positivo. A componente do peso vai fazer um trabalho negativo. Ela empurrou o bloco para o lado contrário que ele deslocou. Entenderam? Acontece, não vou entrar em nada trigonométrico aqui, seno, cosseno, tá? Por hora a gente está falando mais o básico mesmo. Mas resumindo, se o bloco sobe, a sua força ganhou, fez trabalho positivo, a componente de oposição perdeu, fez trabalho negativo. Ela atrapalhou o movimento. Ela está se opondo a um movimento. Tá? E houve um gasto de energia para ela se opor a esse movimento. A diferença é que o gasto de energia que ela fez aqui, ó, vai ter um sinal negativo. E essa aqui vai ter um sinal positivo.
Então, essa força aqui, ela forneceu energia para o sistema se movimentar. Essa outra aqui, ela retirou energia do sistema para ele se movimentar. Ela fez com que o sistema ficasse em repouso. O sistema é o bloco, tá? O sistema é o bloco. Essa força aqui, então, se o bloco estiver subindo, ela deu energia para o bloco, tá? Ela está adicionando energia para o bloco. Às vezes o bloco ia ficar parado, tá? Ele está parado aqui, tem atrito, não sei. Mas vamos supor que não tem atrito. Essa força aqui, ela vai fazer, tá? Ela vai fazer um trabalho positivo, ela vai dar energia para o bloco vai subir, ele vai obedecer o que ela tentou fazer, o que ela orientou fazer, e essa daqui ela vai retirar a energia do sistema, ela vai fazer o bloco perder velocidade, ela vai fazer o bloco tender a entrar em repouso quanto mais forte for essa força de oposição. Então, ela vai retirar a energia do bloco, portanto o trabalho é negativo. Tá? Mas então, quando a força consegue deslocar o objeto para onde ela quer, trabalho positivo. Quando não desloca para lugar nenhum, quando não se movimenta, trabalho é zero. E quando se movimenta para o lado contrário da força, aí essa força fez trabalho negativo, que no caso é o bloco subindo aqui. Aí a componente de oposição, a força peso, que puxa o bloco para baixo, está fazendo um trabalho negativo. Ela está retirando energia do sistema para esse sistema ficar parado, com a menor quantidade de energia possível. Se acontecer o contrário, se o bloco começar a descer, significa que a força peso, APX, ela está ganhando da força que você está fazendo. Você está perdendo, você está sendo arrastado pelo bloco. Significa que a força aqui está jogando o bloco para... está dando energia para o bloco descer, para ele se movimentar para baixo. E a sua força aqui, ela está tirando energia do bloco, fazendo ele se movimentar mais devagar. Se ela igualar, tá? Se ela ficar igual à minha força peso X, né, o meu componente de oposição, o bloco fica parado. Tá? Imagina o seguinte, 100 empurrando para a direita, 100 empurrando para a esquerda. Empatou, zero. O bloco está parado. Se o bloco desceu e a força que você fez, ela perdeu, e o bloco está se movimentando para o lado contrário, o trabalho da sua força aqui foi negativo. E dessa aqui foi positivo. É assim que a gente determina o sinal do trabalho realizado. Tá? Mas então, resumindo, trabalho é energia que você vai ou fornecer para um sistema, ou retirar de um sistema, para que esse sistema ou entre em movimento ou deixe de se movimentar. Mas então vamos aqui. Como que eu calculo o trabalho para a hora da prova? Né? Como que eu faço esse cálculo do trabalho? Eu vou colocar esse T aqui, só o T maiúsculo mesmo, trabalho. Ele é a força que você faz em alguma coisa, multiplicada pelo quanto essa coisa saiu do lugar. Vou colocar um D minúsculo isso. O trabalho, ele é a força multiplicada pelo deslocamento. E é assim que você vai calcular o trabalho na prova. Vai ter sua prova ali e você calcula. Vamos resolver um exercício aqui agora mais para a teoria, depois a gente vai para a prática. Mas eu vou colocar minha webcam aqui embaixo. Aqui, peraí. Aí. Assim. Então, na física, o trabalho realizado por uma força pode ser definido como trabalho realizado por uma força. A velocidade necessária para que um corpo deixe um local sob influência de uma atração gravitacional. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Até porque ele quer, o trabalho quer saber quanto que alguma coisa se deslocou. Tá? A velocidade com que alguma coisa vai se deslocar depende da aceleração. E depende da massa. Depende dos dois. Então, talvez a aceleração pode ser grande, mas a massa seja pequena. Pequena não. Aceleração, você acelera alguma coisa, você acelera, mas tá, a energia que essa coisa vai ter não depende só da aceleração, depende da massa. Você acelerar
tá? Uma bicicleta é diferente de você acelerar um carro. Pode ser que tenha a mesma aceleração, mas não depende só da aceleração, depende da massa, né? Então não é só a velocidade para que um corpo deixe, não é só velocidade. A energia para se levar um corpo verticalmente contra a influência da força-peso. Não é só isso, tá? Não é só isso. Esse aqui seria o trabalho de uma força que está agindo contra a força-peso. Então essa definição não é que ela está errada, ela está incompleta, tá? Essa definição aqui, ó, tá? Eu realizo o trabalho para pegar um objeto e levantar esse objeto, exatamente. A minha força que eu fiz nesse objeto, ela realizou um trabalho contra a força-peso. Eu desloquei um objeto de lugar contra a força-peso, então a minha força superou a força-peso, essa minha força fez trabalho. Se eu não consigo levantar, se eu estou segurando um objeto muito pesado e esse objeto começa a querer cair, mesmo eu segurando, minha força está perdendo, trabalho negativo. Agora, eu começo a querer levantar alguma coisa, força-peso puxa para baixo, mas eu estou conseguindo levar o objeto para cima. A minha força fez um trabalho positivo, tá? A gravidade, a aceleração gravitacional, multiplicar para massa, a força-peso, fez um trabalho negativo que eu levantei o objeto. Então, assim, a B está incompleta. A força necessária para romper a resistência da força de atrito estático. Não, gente. O trabalho é energia, ele não é só força, tá? O trabalho não depende só da força, né? A força necessária para romper a resistência. Não é só isso, tá? Depende do deslocamento também. Não depende só da força, tá? Não depende só da força. Mas realmente, tipo assim, para realizar trabalho, em algumas situações você vai ter que vencer a força de atrito estático. Mas existem situações também que você vai fazer um trabalho negativo ali, em que você vai, vamos dizer assim, agir ali contra a força de atrito dinâmico, né? Não é só atrito estático, você vai agir contra o atrito dinâmico. Então não é só isso não, tá incompleto isso aqui. E outra, a qual possibilita mover um corpo com velocidade constante. Não. A velocidade que o corpo está não tem nada a ver com o quanto de trabalho esse corpo realizou. Tem a ver com a energia cinética, não com o trabalho. Então, não. A energia para desacelerar um corpo com uma determinada massa que está em movimento uniforme. Não. Você pode desacelerar um corpo que esteja em movimento uniformemente variado, tá? Não necessariamente um movimento uniforme, e também pode ser usada para acelerar um corpo. Então aqui também está incompleta essa definição. A mais completa é a letra E. É a energia transferida a um corpo devido à atuação de uma força que provoca o seu deslocamento. Lembrando que é o trabalho realizado por uma força. É um trabalho realizado por se a força ela realizou o trabalho. O trabalho foi feito pela força. Se o trabalho foi feito pela força, o trabalho é positivo. Se aquele trabalho foi recebido pela força, né? Quando a força ela recebe aquele trabalho, esse trabalho que ela está recebendo é negativo. Tá? No caso, como o trabalho está sendo realizado, ele é positivo, então a energia trabalho é positivo, é a energia que foi transferida para o corpo devido à atuação de uma força, né? É uma força que transfere essa energia para o sistema e que provoca seu deslocamento. Pronto. Tá? Essa definição aqui está perfeita. Tá? Trabalho é energia, né, que uma força faz para provocar um deslocamento. Pronto. Resumido isso aqui. Isso aqui está resumidinho, mas está ótimo. Tá? Trabalho é energia que uma força faz para provocar um deslocamento. Ok, beleza. Agora aqui tem umas questões de cálculo de trabalho que eu coloquei aqui. Aqui, vamos aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Uma força F1 empurra para a direita e a força de atrito resiste com 400 ou 200 newton para a direita.
Então, né? Então, esse bloco vai ter uma resultante aqui de 200 newton para a direita. F1 realizou trabalho positivo, força de atrito, trabalho negativo. Então, ó, a força F1 realiza trabalho positivo e a força de atrito realiza trabalho negativo. Até aqui, beleza. De modo que o movimento ocorre para a direita. Pronto, pronto, é a A. Não vou nem ler o resto. É a letra A. A força resultante nesse bloco é 200. Se tal força resultante do bloco, se com tal força resultante, o bloco for deslocado por uma distância de 45 metros, 45 vezes 200, a força resultante foi 200. Esse bloco andou quanto? 45 metros. 45 metros com a força de 200. 200 vezes 45, 9.000. Agora aqui, um objeto de 50 quilos. Ah, esse aqui eu fiz na sala. Isso aqui eu fiz na sala de aula. Trabalho realizado pela força-peso para erguer. Estou erguendo 80 quilos em 15 metros de altura. A aceleração da gravidade é 10. 10. Então, assim, eu estou erguendo um objeto contra essa aceleração aqui. Né? Eu exerci o seguinte trabalho, então. Eu acelerei um objeto e uma aceleração igual a isso daqui. Então, isso daqui que é um pouco maior do que a aceleração gravitacional da Terra de verdade, né? Que é 9,81. Isso aqui é um pouquinho maior. Tá? Então já coloca 10 aqui meio de propósito. Esse objeto subiu. Ele não ficou parado, subiu. Aqui já para entender que ele subiu. Eu vou então fazer o quê? A força que eu fiz nesse objeto, a minha força, tá? Tá? Ah, a minha força não, é força peso. Ah, aqui é a força peso. A força peso. A força peso, ela exerceu essa aceleração aqui. Tá? A força é massa vezes aceleração. A força peso, ela acelerou um objeto. Lembra na força peso, ó, trabalha pela força peso para erguer. O objeto foi erguido. O objeto foi erguido. Força peso perdeu. Força peso puxa para baixo. O objeto foi erguido, né? Que é o trabalho para erguer. Então aqui, ó, o objeto foi erguido. Força peso acelera com isso aqui um cara disso aqui. Então, a força peso ela é o quê? 10 vezes 80, que é 800. Aí agora eu vou fazer 800 vezes 15. Né? 800 vezes 15. Que no caso vai dar... Peraí, 12... Vai ser 12, isso. 12 negativo. 12 kJ negativo. Vai, mas 12 kJ... Isso aqui dá 12.000, Guilherme. 800 vezes 15 dá 12.000. Por que tá 12 ao invés de 12.000? Porque o K que tá aqui, ó, já representa 1.000, tá? Peguinha. Peguinha. Tô na maldade aqui, mas o K aqui já representa o 1.000, tá? 12 quilojoules. Tem quantos joules? 12.000. Isso aqui dá em joules a resposta, tá, gente? Mas aqui tá quilojoule. Tá? 12 quilojoules tem 12.000 joules. Tá? 12 quilogramas tem 12.000 gramas. 12 quilômetros tem 12.000 metros. Né? 12.000 quilômetros tem... Não, 12 quilômetros tem 12.000 quilômetros. Né? Oh, meu Deus, vazei aqui. 12 quilômetros tem 12.000 metros. O quilo é vezes 1.000. Esse K aqui é vezes 1.000. É um prefixo, é um peguinha que eu já coloco de propósito para preparar vocês para isso aqui. É igual a caloria. Quilocalorias. 1.000 calorias. Ó. Ah, não. Aqui é só sobre força de atrito. Aqui é mais sobre força de atrito também, mas aqui fala sobre trabalho, né? Aqui é sobre trabalho.
Tá, mas eu vou responder em outro vídeo aqui, senão esse aqui vai ficar muito extenso. Vou deixar isso aqui para fazer em outro